Olha, serverless ou Kubernetes. Essa é uma daquelas decisões que tiram o sono de muita gente em tecnologia, né? E o lance é que isso vai muito além de uma simples escolha técnica. É uma decisão de negócio, uma decisão estratégica que pode de verdade definir o futuro de uma aplicação. Então, vamos mergulhar nisso e entender como fazer essa escolha do jeito certo. E para começar, a gente precisa responder uma pergunta fundamental. A nossa infraestrutura, ela é só mais uma linha na planilha de custos ou ela é um ativo estratégico, uma verdadeira vantagem competitiva? Porque é com esse olhar, com essa lente, que a gente vai conseguir comparar serverless e Kubernetes de verdade. E vamos combinar, a promessa do serverless é muito sedutora. A ideia de focar só no código, sem se preocupar com o servidor, com nada disso, é um sonho, né? Plataformas como a AWS Lambda, por exemplo, permitem que um time comece muito, mas muito rápido. Para um protótipo, para uma tarefa mais simples, essa agilidade é inegável. Ok, mas e quando essa aplicação simples começa a crescer? Ah, é aí que a história muda completamente. Aquela simplicidade toda do começo, ela pode virar, assim, num piscar de olhos, uma complexidade operacional gigante. Uma bagunça difícil de gerenciar, sabe? E o pior, a gente começa a perder totalmente a visão do que está acontecendo no ambiente. E essa complexidade não é algo abstrato, não. Ela aparece no dia a dia. De repente, o que a gente tem são dezenas, centenas de pequenas funções espalhadas para todo lado. Cada uma com seu log, cada uma com sua configuração. Monitorar isso vira um pesadelo. Os custos começam a subir sem ninguém entender por quê, e tentar testar a integração de tudo isso na máquina local, esquece, é quase impossível. A gente perde completamente o padrão, perde aquela visão unificada que é essencial. É exatamente para responder esse tipo de caos que o Kubernetes brilha. Sabe, ele é muito mais que uma ferramenta. É quase uma filosofia de como construir sistemas que são maduros, escaláveis. Ele meio que te força a criar padrões, a organizar a casa. E é justamente isso, esses padrões claros, que fazem toda a falta quando um ambiente serverless cresce sem controle. E a base dessa filosofia toda é o que a gente chama de infraestrutura como código, ou IAC. O que isso quer dizer? Que tudo, absolutamente tudo no Kubernetes é definido em arquivos de texto. Simples assim. E isso muda o jogo, porque a infraestrutura inteira passa a ser algo que dá para versionar, dá para auditar e, o mais importante, dá para padronizar. A gente cria aquela famosa fonte única da verdade sobre como o nosso ambiente tem que funcionar. Então a comparação fica muito clara, né? De um lado, aquele emaranhado de funções soltas. Do outro, um ecossistema unificado. Porque com o Kubernetes, a gente não gerencia só pedacinhos de código. A gente gerencia o ciclo de vida completo da aplicação. As APIs, os bancos de dados, as filas, tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, de uma plataforma coesa e, de novo, com padrões consistentes. E essa organização toda se reflete, claro, na visibilidade. No mundo serverless, a gente fica meio que refém das ferramentas que o provedor de nuvem oferece. Já no Kubernetes, a gente tem liberdade. Dá para implementar as ferramentas que são padrão de mercado, como Prometheus, Grafana, e com isso ter uma telemetria, uma visão muito mais profunda e completa da saúde da aplicação. E o melhor, essa visão funciona igual, não importa se a aplicação está rodando na AWS, no Google ou dentro de casa. Certo, agora vamos falar de um ponto que todo mundo se importa: dinheiro. Existe esse mito, né, de que serverless é sempre mais barato. E olha, para coisinhas pequenas, cargas de trabalho que rodam de vez em quando, talvez até seja. Mas, quando a aplicação tem um tráfego constante, um uso mais previsível, aí a história é bem diferente. O segredo aqui tem nome e se chama Bean Packing. Pensa assim, o Kubernetes é um mestre em espremer vários serviços diferentes na mesma máquina virtual. Ele otimiza o uso aproveitando cada centavo gasto em CPU e memória. Já no modelo de funções, cada execução paga uma espécie de pedágio pelo isolamento. E esse pedágio, quando a gente coloca na ponta do lápis em grande escala, fica muito caro. E olha só o tamanho do potencial de economia que isso pode gerar. Como no Kubernetes a gente tem o controle do cluster, dá para usar um negócio chamado instâncias spot, que são basicamente máquinas com um desconto gigante para aquelas partes da aplicação que não tem problema se forem interrompidas. Gente, isso pode reduzir a conta da nuvem em até 90%. É uma economia brutal, algo simplesmente impossível de se fazer num mundo serverless puro. Beleza, já falamos de organização, de custo, agora vamos subir um pouco o nível da conversa para a parte mais estratégica. Porque a tecnologia que a gente escolhe hoje, ela define a nossa liberdade de escolha amanhã. E aqui, a gente entra num dos maiores riscos do serverless, o tal do aprisionamento tecnológico, o famoso vendor locking.
Pensa comigo, um código escrito para uma função Lambda na AWS não vai rodar no Google Cloud sem um bom trabalho de reescrita, eles são diferentes. Já o Kubernetes, ele funciona como uma camada de abstração por cima da nuvem. Aquele mesmo arquivo de configuração, aquele YAML, que roda na AWS, vai rodar praticamente igual no Google, na Azure ou até num servidor dentro da empresa. E isso, gente, isso dá um poder de negociação, uma flexibilidade estratégica que não tem preço. E claro, não podemos esquecer do time de desenvolvimento, né? Uma das maiores vantagens do Kubernetes é poder rodar um ambiente idêntico ao de produção na máquina local, usando ferramentas como o Minikube. Acaba com aquela história de, mas na minha máquina funciona. Se funciona local, vai funcionar em produção. Esse padrão, essa paridade de ambientes, reduz uma quantidade absurda de bugs e acelera demais a entrega de valor. Chegamos então na pergunta de $1 milhão. Qual é a escolha certa? A verdade é que não existe uma resposta de essa tecnologia é melhor que a outra e ponto final. O segredo é entender o contexto. A decisão tem que ser estratégica, sempre pensando em escala, em custo e principalmente na liberdade que se quer ter a longo prazo. E aqui vai talvez a principal dica. A abordagem que a gente vê como a mais madura, a mais moderna, é na verdade uma abordagem híbrida. É usar o melhor dos dois mundos. Usar funções serverless para aquilo que elas são fantásticas, tarefas rápidas, isoladas, tipo processar o upload de uma imagem, sabe? Mas o coração da aplicação, a lógica de negócio principal, essa tem que morar num cluster Kubernetes bem orquestrado, bem otimizado. E com isso, a gente volta lá para a nossa pergunta do começo. A escolha, no fim das contas, não é só sobre tecnologia, é sobre visão. É sobre construir uma base que não só aguente a aplicação hoje, mas que dê flexibilidade, controle e eficiência para o futuro. Então a pergunta que fica é, como esses padrões, essa visão de arquitetura, pode se transformar em uma vantagem competitiva real? Essa sim é a decisão estratégica que precisa ser tomada.